João Manuel, o Brasil ele se destaca, né, e vem crescendo muito nessa atividade da piscicultura. E ainda tem espaço e projeção para crescer ainda mais? Como é que você tem visto a atividade em nosso país? Tem crescido muito. No mundo inteiro, talvez seja a atividade que mais cresce, a atividade agropecuária que mais cresce, e no Brasil não é diferente. O Brasil tem um potencial incrível. O Brasil tem 12% da água doce do mundo. A China tem 5%. A China produz 70% do pescado cultivado que o mundo produz. Produz cerca de 50 milhões de toneladas com 5% da água doce. Nós temos 12,5 e produzimos 700 mil toneladas. Então, o potencial do Brasil é incrível. Isso para falar de água. Nós temos conhecimento científico, temos um monte de pesquisadores extremamente capazes de responder as perguntas que o setor tem. Somos um dos 5 maiores produtores de grãos, o maior exportador de carnes, e esses subprodutos dessa indústria são ingredientes fantásticos para a produção de ração para peixes. Então, o potencial do Brasil é incrível. O que falta, então, para estimular ainda mais a atividade, né? Ainda, esse número que você deu agora, trazendo a comparação, é assim, o Brasil tem um grande potencial, um mercado fantástico aí, para chegar pelo menos 1/10, né, do que a China. Sim, o Brasil... Mas a questão é a seguinte, o que falta? Falta mais divulgação da atividade pesqueira? Como é que você avalia o setor? As pessoas ainda ficam meio, não sei se tá certo, é um mercado garantido, rentável. Na sua avaliação, no seu ponto de vista? O principal gargalo é a regularização dos investimentos. Podemos dizer que são raras as fazendas que estão totalmente legais. É muita exigência por conta dos órgãos ambientais, exigências exageradas. Não sou a favor de que faça de qualquer jeito, mas eu acho que as exigências são muito grandes. Esse é o principal gargalo. Como é que você pode atrair um investidor para colocar alguns milhões num negócio se esse negócio não é totalmente legal? Não é ilegal, mas também não é legal. Então, esse é o principal problema. O resto, nós temos todas as condições para sermos o maior produtor de pescados do mundo. Ou está entre os maiores, já é um bom negócio. Sim, para fazer essa regularização, né? Você falou dessa burocracia, enfim. Ainda tem muito? Se a pessoa quer começar hoje na atividade, eu quero investir na atividade de piscicultura, ter um criatório de peixes, enfim, e isso ser a minha renda. É muito difícil? É difícil porque as leis são confusas. Existem leis que nos ajudam a dizer que permite e leis que pedem para não fazer. Também tem muito de interpretação pessoal ainda. Nós não temos E o Brasil, por ser um continente, o que serve para o Nordeste não serve para o Sul, não serve para o Norte, não serve para o Leste. São condições diferentes. E nós estamos aprendendo ainda. Não é má vontade de ninguém, mas a gente está pagando caro por isso. De repente, até é o caso de pedir dicas, né, para quem já está há um bom tempo nesse ramo, na atividade, e pedir mais informações, né, orientações de como chegar lá. E o Ministério acaba dando esse respaldo também, ou como é que funciona? O Ministério ajudou bastante. O Ministério contratou muitos técnicos bons para o setor, ajudou muito, mas sempre é menos... a velocidade é sempre menor do que a gente esperava. Eu conheço fazendas que estão operando e que não estão regularizadas. Tem gente que está há 4, 5 anos tentando regularizar a fazenda. Tá certo, o Estado não vai lá e pune essa pessoa porque não está fazendo nenhum absurdo, porque o Estado também não respondeu que não. Então fica esse chove e não molha, e é ruim para fazer grandes investimentos, um grande negócio é difícil. Precisa ter a coisa funcionando ali certinho, né? Exatamente. Tudo muito bagunçado não dá certo. Agora, em relação, por exemplo, à preferência do brasileiro, continua sendo a tilápia? Tilápia é o peixe mais cultivado no Brasil. Nós produzimos umas 700 mil toneladas de tudo, peixe, camarão, moluscos, e a tilápia é mais ou menos metade disso, mais de 300 mil toneladas por ano. Porque é um peixe que tem um mercado bom, tem uma carne sem espinhas, é um peixe que vai em qualquer lugar do Brasil, tem do Rio Grande do Sul até no norte, onde é proibido
cultivar, tem para todo lado. Então, peixe bacana, reproduz o ano inteiro, então você tem formas jovens o ano inteiro, isso é um outro gargalo. Eu preciso ter formas jovens para repor os cultivos, mas tem espaço para todas as espécies. Os peixes carnívoros, principalmente os pintados, estão crescendo demais na região centro-oeste e norte. Ali no Pantanal a gente sabe, né, que o pintado... é uma delícia, né? Quem pescou ali o pintado sai com sorriso daqui até aqui, né? Exatamente. Também tem essa preferência ali por lá, né? A gente tem, sabe que as regiões que você citou aí, isso. o sul, o sudeste, são importantes também na criação, né, no criatório de peixe, pescado. E tem alguns peixes que se destacam por região, né? Por exemplo, no sul, qual que seria o peixe que a gente poderia dizer que é... No sul, eles cultivam bastante bagres, cultivam peixes redondos, cultivam tilápia também, carpas, muita tilápia. Santa Catarina e Paraná produzem muita carpa. Se a gente for para o centro-oeste, eles gostam muito de peixe redondo, a famosa costela de pacu, né, ou de tambaqui. Se a gente for para o nordeste, eles comem muita tilápia. E o centro-oeste come um pouco de tudo, tem cultivo de truta nas regiões mais frias. Então o Brasil tem potencial para várias espécies, com climas diferentes, mercados diferentes. Parece um sonho. Certo. Vamos observar aqui atrás, estão passando algumas fotos aqui, nosso diretor Rafael. Vamos parando aqui para a gente falar de cada foto, né? O que a gente poderia destacar? São fotos que você trouxe hoje para mostrar para a gente. Essa daqui, vamos lá. Não tem problema, é uma fazenda de tanques rede, que é um sistema de cultivo onde você tem bastante água e não consegue, se você soltar os peixes, não consegue pescar. Então a gente cria esses peixes presos em gaiolas, onde eu consigo alimentar direito e depois pescar. Certo, vamos para mais uma imagem então. Essa daí. É um funcionário tratando, jogando ração numa dessas gaiolas, normalmente tilápia, também gaiolas, na Bahia isso. E esses são todos registros seus? Essas fotos, tem algumas aí que não são minhas, que vocês estavam passando quando eu entrei, mas essa, por exemplo, é minha. Tá ok, então a gente vai continuar com você aqui para falar sobre ração, manejo, né? E mais fotos a gente vai mostrar para quem está em casa. Pessoal, é isso justamente que o João Manuel estava nos dizendo, né? Da importância também de se ter um profissional sempre, de buscar um zootecnista, um engenheiro agrônomo, um engenheiro de pesca, para ter esse retorno, esse respaldo, porque não adianta você começar na atividade, hoje o peixe o pescado é o que está me dando lucro, então eu vou entrar de cabeça, investir tudo ali sem nenhum conhecimento. Isso também não pode, né? Todo mundo já pescou, todo mundo já fez alguma represa na sua fazenda para o gado beber água e acha que é mais ou menos a mesma coisa, e não é. Então é importante, como você disse, consultar algum técnico, um zootecnista, um agrônomo, veterinários, biólogos. Tem muitos profissionais capacitados. E também visitar outros que já estejam produzindo, né? Pensar em que espécie vai produzir, mercado, se ela se adapta àquela região, se naquela região tem ração específica para aquela espécie com facilidade. Precisa pensar em bastante coisa. Olha, como você viu, né, João? Chamamos o pessoal aí de casa para participar aqui do programa. Vamos lá atender alguns telespectadores. Pablo, da Fazenda Nova Estrela, de férias no Pará, e ele está me explicando aqui que o Mato Grosso é rico em número de espécies de peixes e a Amazônia, né, se destaca também. Obrigada, viu, Pablo, pela informação. Temos aqui outras pessoas, né, participando. Vamos lá. Olá, bom dia, Renata. Eu sou Edilson, de Rurópolis, no Pará. E gostaria de saber qual tipo de peixe que não come raízes de plantas. Aí ele deu uma observação aqui, viu, João? Eu trabalho com hidroponia em tanque e cultivo alface. Ele gostaria, então, de conciliar as duas atividades. Você pode atender, então, nosso telespectador Edilson? Posso sim. Edilson, a melhor coisa que você pode fazer é fazer a hidroponia e a piscicultura num viveiro separado. A água recirculando entre os dois. Então as excretas dos peixes, principalmente nitrogênio e fósforo, vão ser usados pelas plantas, e a hidroponia normalmente é mais raso o lugar onde você
põe alface, ou seja lá o que você estiver plantando. A água passa pelas raízes, as plantas tiram as raízes, melhoram a qualidade da água para o peixe, a água volta para o peixe mais limpa, o peixe excreta de novo lá e esse nutriente fica recirculando. É bacana porque você vai usar o mesmo nutriente 2 vezes, na planta e no peixe. Tem mais telespectador aqui com a gente. Renata, bom dia. Eu estou há 3 anos querendo e tentando regularizar meu sítio em Itaguaí. E eu tenho pintado, pacu e quero comprar tambaqui também. Sou o Alexandre. Ele não falou aqui a região, é Itaguaí, Rio de Janeiro. Estou com o código aqui, 21. É justamente o que estávamos pontuando há pouco, né? A questão da regularização. Quer dizer, nosso amigo telespectador aí há 3 anos tentando se regularizar na atividade, tem milhares ali de espécies, né? Para ele permanecer. Tem alguma dica para ele? Olha, sempre, toda região tem um técnico que faz esse tipo de serviço, quase que um serviço de despachante, mas ele conhece todas as regras. Então, se a gente fica, você pode tentar sozinho, mas você vai lá, precisa isso, você volta e arruma aquilo. Aí quando você volta de novo no órgão, ele fala, parabéns, você trouxe isso, mas tem isso a mais. Uma pessoa especializada vai levar 95% dos requerimentos prontos já, então talvez ganhe tempo. Acho que é essa a dica. Mas parabéns que ele está tentando regularizar, porque tem gente que desiste. Não, ainda bem, ela está 3 anos. Continue aí então. Vocês aí em casa, então, querem participar e interagir aqui dessa entrevista também sobre piscicultura, como entrar na atividade, dicas de manejo e tudo mais. Pode continuar então fazendo as suas perguntas nesse número que você já vê aí na tela, que é o 11 98524 0073. Agora vem aqui comigo, vamos acompanhar mais fotos. Aqui então temos mais registros, né, que você trouxe pra gente. Esse aí, pode nos dizer? São tanques redes também, numa represa rural. Como eu disse, se a gente soltar os peixes para criar aí, nós não vamos conseguir pescar na hora de vender. Então a gente cria dentro dessas gaiolas flutuantes e aí a gente traz essas gaiolas para uma balsa, ergue a gaiola e colhe os peixes. Certo. Vamos lá então para mais registros no mesmo local. Isso, Certo. O objetivo é o mesmo, isso é a represa do Rio São Francisco. Muito bonita a foto, viu? Parabéns. Muito obrigado. Aí também é o mesmo lugar, tem uma passarela, né, para a pessoa tratar os peixes. Tanques Redondo também, mesmo local. Isso é no Mato Grosso do Sul, é uma produção de tilápias em tanque escavado, então é uma represa menor. O que ele está fazendo aí é classificar os peixes. Ele passa a rede, coloca numa caixa e joga dentro dessa caixa de tela. Os menores vão escapar, os maiores vão ficar. Então ele pega os maiores e leva para uma outra represa. Está fazendo uma classificação. Correto. Isso muito linda essa foto também. Isso é no Rio São Francisco também, na região de Xingó, se eu não estiver enganado. É muito bonita essa foto, é o mesmo lugar. Isso já em Minas, produção de peixe redondo, tambaqui, tambacu, pacu, híbridos dessas espécies, em Minas Gerais. E como você estava nos dizendo, a questão da pluralidade, né? Se é que a gente pode dizer assim, da grande diversificação de peixes, espécies. Você trouxe aqui pra gente várias regiões completamente diferentes e desenvolvendo a atividade. No Brasil, se cultivam pelo menos 70 espécies diferentes. Tem país no mundo que não tem 70 espécies. Eu estou falando de espécies para consumo de carne. Se a gente considerar espécies ornamentais, que é um outro negócio bacana da aquicultura, é um outro universo, um outro mundo com um monte de possibilidades também. Principalmente para pequenos produtores, pequenas áreas, é super interessante. Ok, temos mais aqui interação do pessoal em casa. Olha só, eu sou o Alexandre de Salvador. E, Renata, onde eu consigo comprar o camarão da Malásia? Eu tenho tanques no sul da Bahia, você sabe? Olha, eu sei que no Espírito Santo é o estado que mais produz camarão da Malásia. No sul da Bahia, talvez o Espírito Santo seja o lugar mais próximo para ele comprar. Mas tem produtores em Alagoas, Sergipe, no interior de São Paulo também tem produtores de lá.
Você falou da história do camarão, né? Tem até aquele programa que é um grande sucesso, que é a pesca mortal, né? Onde vão lá os pescadores em alto mar e tudo mais. E é uma atividade que acaba prendendo a atenção de todo mundo, né? E todo mundo consegue observar bastante como é que funciona. Aqui no Brasil não existe muito essa de ficar muito tempo em alto mar. Como é que funciona aqui essa questão? Nós temos navios que pescam também por bastante tempo e quando volta com o peixe congelado, em alguns casos até já processado, filetado ou até enlatado. O mesmo telespectador está perguntando aqui da questão do camarão da Malásia, né? Renata, pergunta para ele se comercialmente é viável fazer esse tipo de criação, na sua avaliação. A indústria do camarão de água doce, o camarão da Malásia, ele tem vários nomes. Pitu havaiano, camarão gigante da Malásia, camarão da Malásia, e alguns chamam de Macrobrachium, que é o nome científico dele, Macrobrachium rosenberg. Não existe uma grande indústria por trás desse camarão, como existe para o camarão de água salgada ou para a tilápia. É um bom negócio? É um bom negócio. Para pequenos produtores, para vender localmente, atender alguns restaurantes. Você não vai conseguir vender um caminhão de camarão da Malásia. Eu gostaria que isso fosse possível, mas é muito difícil. Agora é um bom negócio sim, porque ele vale bastante. Aí Tá aí na tela então, tá esse aí, né? Esse é o cara aí. Essa, né, você deu essa dica super importante, que é então um tipo de criação para os pequenos produtores, e a gente tem muitos telespectadores que são os pequenos produtores mesmo, que precisam de uma atenção. Então, quais outras dicas, né, de que tipos de peixes você daria então para começar, que você acha viável para começar na atividade? Isso focado nos nossos pequenos produtores. A dica é assim, primeiro, um peixe que tenha mercado na sua região. Então visite restaurantes, converse com os amigos, que peixe que ele gosta de comer, vá em supermercado, o que está vendendo, o que não está vendendo. Segundo, essa espécie se adapta à minha região? Se adapta. Não adianta eu querer criar truta em Belém do Pará, a não ser que eu crie elas numa sala com ar-condicionado. Ou criar pirarucu na Serra da Mantiqueira, porque ele também não vai suportar o frio. Pensar em espécies rústicas para aprender, que tolerem erros, né? Ou um sistema de produção que tolere erro. Então, a tilápia é um bom peixe, o tambaqui é um bom peixe, né? E trabalhar com poucos peixes por metro quadrado para ir aprendendo e conhecendo o negócio, começar devagar também, porque senão se começa grande, de um dia para o outro você coloca 100 toneladas de peixe na sua cidade para vender, você derruba o preço e você... Exatamente. Né? O pessoal em casa está participando bastante, realmente, né, gente? É um assunto que interessa muito. Olha só, Renata, bom dia. Quem quer trabalhar com piscicultura, vem para conhecer o estado de Rondônia. Nós somos referência nacional no assunto. Aqui quem fala é o Claudemir, de Pimenta Bueno. Obrigada pela informação. Rondônia, então, se destaca também. Sem dúvida. Em Pimenta Bueno tem o seu Pedrinho, que é uma lenda da piscicultura brasileira, uma pessoa super importante, um homem carismático, muita gente boa. Atendendo então mais telespectadores. Olá, Renata, bom dia. Eu gostaria de saber qual espécie de peixe que ajuda na limpeza das represas. É o Márcio de Nova Venécia, Espírito Santo. Obrigada aí, pessoal. Vamos lá. Existem vários peixes que comem detritos, né? O curimba é um, cascudo, outro. Agora, o ideal seria, hoje a gente faz uma piscicultura para não sobrar muito detrito. Então, uma adequada, que o peixe coma e digira bem, se a ração tiver boa digestibilidade, ele vai fixar praticamente tudo, é impossível fixar tudo. Então, vai ter o mínimo de excretas. Constrói-se um viveiro de maneira que essas excretas saiam conforme a água vai passando e que elas sejam o mínimo, e isso a gente consegue usando a ração adequada para cada espécie. Correto, vamos tentar atender aqui a quase todo mundo, né? Bom dia, Renata, aqui quem fala é o Cláudio. Pergunte aí ao nosso entrevistado, gostaria de saber qual que é a espécie de peixe que pode ser criada então na região do Xingu, lá em Mato Grosso. Você chegou a comentar, né, um pouquinho daquela região e tal.
qual seria a espécie mais ideal? O que está indo muito bem, né, que tem crescido bastante nessa região, são os surubins, alguns híbridos, chamamos de pintado da Amazônia, jundiara, que é o cruzamento do jundiá onça, um jundiá amazônico com caixara. Os peixes redondos vão super bem aí também, os piaus, curimba, que lá eles chamam de xira, se eu não estiver enganado. Correto, vamos lá. Temos aqui, olha, muita gente está aqui com a gente. Agora vamos lá para Goiás. É o seguinte, bom dia, Renata. Eu também me chamo Alexandre. E olha só a pontuação que ele faz, viu, João? Embora o Ministério da Pesca e da Aquicultura tenha se esforçado, os parques aquícolas não têm se viabilizado ainda. O que pode ser feito, então? Eu estou em Goiás, próximo à represa da Serra da Mesa de Niquelândia. E aí? É o que a gente falou da regularização, exatamente. Né? A história dos parques aquícolas é um negócio muito interessante. O Ministério da Pesca criou essa figura dos parques aquícolas, que são regiões identificadas como propícias para a produção de peixe. Então a regularização é da região e não de cada piscicultura. No entanto, isso tem esbarrado também, apesar de ser o governo querendo regularizar, tem esbarrado na regularização. Então tem que ter paciência, mas eu acredito que isso, cada dia que passa, está mais rápido. Ok, atendemos aí o pessoal de Minas Gerais, Goiás, Nordeste, agora vamos lá para o Sul. Oi, Renata, bom dia, eu sou o Evandro, eu estou morando no município de Paraí, Rio Grande do Sul, e queria saber como é que eu posso criar pirarucu aqui na minha região, ou qual o peixe também que eu devo usar na minha região para pesca esportiva. Pirarucu, Evandro, né? Isso mesmo. Pirarucu, Evandro, vai ser complicado você criar, porque o pirarucu obrigatoriamente respira no ar. Ele respira debaixo d'água, mas a principal fonte de oxigênio para ele pega no ar. E ele é um peixe de águas quentes. E toda vez que fizer inverno aí no Rio Grande do Sul, você vai ter problema e os seus peixes vão morrer, por incrível que pareça, de um negócio parecido com uma pneumonia, uma infecção nos pulmões, que ele tem uma bexiga natatória que ele usa como pulmão. O único jeito é fazer uma estufa, mas sinceramente, se você gosta de pirarucu, faz um aquário bacana na sua casa, com água aquecida e tal, tem um para te agradar, mas como negócio, acho que vai ser muito difícil. Tá, vou tentar atender aqui mais dois. Em janeiro de 2014, viu, João? E fiz testes com a ração com 28% e 32% de proteína com peixes que compro na região, mas estão muito mal cuidados. Compro peixe entre 250 a 500 gramas e estes com 70 dias de trato e chegam a 1,3 kg. Quando uso a ração de 32% de proteína, qual que é o mistério? É o Gustavo de Barreiras, lá na Bahia. Eu queria que você falasse sobre a questão da ração. Tá. O que importa, na verdade, não é tanto o teor de proteína, mas sim a qualidade dessa proteína. Eu posso, numa ração de 28, ter 20%, 22% dessa proteína digestível e adequada para o peixe. Posso ter uma ração de 32 que não tenha nem 20% de proteína digestível. É difícil falar em poucos minutos e talvez a espécie que ele esteja criando seja um pouco mais exigente em proteína. O teor de proteína varia de espécie para espécie. Se eu pegar um peixe carnívoro que come só peixe, ele come carne, bastante proteína. Se eu pegar uma tilápia, um pacu, que é um peixe onívoro, que se alimenta, consegue digerir bem ingredientes vegetais, eu posso usar menos proteína. Então precisa pensar na qualidade da proteína e na espécie. Se ele depois quiser me passar um e-mail, eu respondo. Gostaria então de que você deixasse o seu contato, porque tem muitos telespectadores aqui, o pessoal perguntando se dá para criar tilápia junto com outro peixe. Olha, gente, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui. A gente vai voltar com esse assunto, tá bom? Da piscicultura, e vocês aí em casa fiquem ligados então, porque a nossa ideia, né, é tentar atender todo mundo sempre. Fale o seu e-mail, por gentileza, ou o site que a pessoa pode entrar em contato com você. O site da Guabi é www.guabi.com.br. O meu e-mail é joãomanoel, tudo junto, manoel com o, @guabi.com.br. Eu vou tentar responder a todos. Eu tenho um monte de coisa, tem mas... Brasil inteiro aqui. Que legal. João, vamos lá. O pessoal tá pedindo para eu repetir. João Manoel com o, tá, gente? @guabi.com.br. Guabi, G-U-A.
Obrigada, viu, João? Nada, olha, Renata. tem muita gente aqui, infelizmente, né, nosso tempo acabou. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Até a próxima, viu? eu tô às ordens. Obrigado, eu. Tá certo. Daqui a pouquinho, gente, segura aí, a gente continua falando sobre os peixes, porque tem o livro O Sabor das Estações, que foi lançado, e vem aqui uma especialista para falar desse assunto aqui pra gente, dessa obra, né? Então não saia daí, já voltamos em alguns instantes.